É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Em 58 foi Pelé, em 62 foi o Mané, em 70 o Esquadrão, primeiro a ser tricampeão. 94 Romário, 2002 Fenômeno, primeiro tetracampeão. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Brasil! Brasil! Muito bom dia para você, 9h01 agora. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio TV, o nosso compromisso diário com você que nos acompanha pela Hit TV, pela nossa rádio, pela internet. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero dar o meu bom dia para o Breno César. Bom dia! Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha. Foi sofrido, mas chegamos lá. Chegamos lá com o coração quase na mão, quase infartando aquele teste cardíaco, né? Para saber se a gente ia sobreviver até esta terça-feira. Mas estamos aqui, todos vivos, todos bem, comemorando a vitória de ontem do Brasil contra o Japão 2-1. Quem mandou no nosso WhatsApp que o Brasil ia levar essa por 2-1, olha, parabéns, Acertou. viu? Acertou em cheio o palpite. E nós vamos agora para as ruas de São Paulo, exatamente para o bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, falar com Kleber Werneck, que já está a postos ao vivo, para saber como que está o coração da torcida brasileira nesta manhã, assim como nós estamos assim respirando aliviados, comemorando, mas... Que loucura que foi ontem, Nossa, loucura, loucura, a gente vai falar disso ao longo do programa de hoje, mas o Kleber, ele foi nas ruas, então, para falar com o pessoal, saber como que foi o jogo de ontem, né? Kleber, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. O Kleber que entra ao vivo com a bandeira do Brasil na frente da câmera, já para mostrar aí que o Brasil veio para ficar e estamos ainda rumo ao Hexa. Bom dia, Kleber! É isso aí, bro. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Ordem e progresso. Essa é a frase do dia, é a frase da bandeira aí que a gente está vendo estendida, em sinal de orgulho, claro, depois da vitória frente ao Japão, jogo difícil. E o verde e amarelo, a gente pode ver, ó, tá por toda a parte. O paulistano acordou feliz com a vitória de ontem, como eu disse, uma vitória suada. Mas um detalhe curioso que eu queria chamar a atenção de você, Breno, e de você também, Tabata, é que o brasileiro, antes da Copa começar, uma pesquisa Quest revelou, olha só os dados, que 56% dos torcedores não acreditavam no hexacampeonato, que o Brasil conquistaria ou pode conquistar o título, enquanto 35% acreditavam que o Brasil poderia chegar ou pode chegar ainda à final e ainda ser campeão. E outros 9% não souberam responder. Com certeza, depois dessa vitória de ontem, esse número deve subir. Afinal, a gente vê aqui nas ruas o otimismo,
muita gente com a camisa do Brasil, ruas enfeitadas. E quem está comemorando também são os comerciantes, Tabata e Breno. Olha só, uma pesquisa da CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, afirmou que 47% dos brasileiros pretendem gastar mais conforme o Brasil for ganhando e avançando na Copa do Mundo. Então, vitória da seleção também é sinônimo de dinheiro no comércio. E a estimativa é que até o final da Copa, 619 milhões de reais sejam movimentados na economia, só aí envolvendo bares, restaurantes, também materiais esportivos e, é claro, aqui, ó, a camisa da seleção. A média é que cada brasileiro gaste R$ 784. Por falar em gastar, eu mostrei aqui, ó, nós temos uma barraca de um senhor muito simpático aqui, o Brendo, quase seu xará, Brendo. Ele é o Brendo. E ele estava me contando, olha só, ele é comerciante aqui no bairro do Ipiranga há 30 anos, não é isso? E falou que essa Copa tá bem, essa Copa tá melhor que as outras. Como é que tá o movimento? Tá bom, o movimento tá bom. A gente só tem que agradecer, né? Tá muito bom, estamos confiantes. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá, né? Tá comemorando bastante, né? Tô sim. Primeiro, então, eu queria que você falar com o senhor da seleção. Eu mostrei aqui na pesquisa que antes da Copa começar, muita gente não estava otimista. E o senhor estava otimista, ficou mais otimista depois de ontem. Qual o seu sentimento como torcedor? Não, eu tô otimista. Desde quando começou, viu? Que eu acredito, venho acreditando na seleção brasileira. E agora falando como comerciante, o que mais sai aqui? Quais são os produtos preferidos do torcedor? Olha, a camisinha amarela, ela sai bem, a azul tá saindo, né? Mas a amarelinha sempre é a que sai mais, né? É a mais preferida dos torcedores. E olha só, vou mostrar, tem de tudo aqui. Como ele falou, tem amarela, tem azul, olha só. Tem para criança, tem até para cachorro, olha só, tem até para o pet, para o cachorro ou para o gato. Então eu combinei aqui com o seu Brendo, eu vou montar agora um kit para mim. Seu Brendo, eu queria primeiro uma camisa amarela da seleção para eu vestir aqui, por favor. Essa aqui, ó, camisa 10, camisa 10, o craque das ruas, como diz a Tabata. Vamos ver aqui, eu peço sua ajuda, por favor, segurar aqui para mim. E vou experimentar essa camisa aqui do seu Brendo, por favor. O microfone também. Tá, então primeiro a camisa, agora para combinar um bonezinho. Bonezinho, olha só. Típico. E para finalizar, claro, a bandeira, então, ó. Já estou pronto para a torcida aqui. Vai Brasil, que vem então o próximo adversário. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vai Brasil, ex-campeão. Boa, Kleber. Agora sim, o Kleber tá pronto para torcer no próximo jogo, né? Que não sabemos ainda qual o adversário. Sai Noruega, hoje, né? Costa do Marfim. Saberemos hoje as informações ao longo do Relógio Rádio TV. Logo mais com Gabriel Santos, direto aqui do nosso estúdio. O Kleber volta já já, trazendo mais informações pra gente das ruas. Vamos agora fazer aquele giro pelas principais notícias. O que é manchete hoje no noticiário desta terça-feira? Vamos lá? 9h07, bom dia. Decisões do Legislativo. Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o projeto de lei da misoginia. A proposta equipara a misoginia ao racismo e prevê penas maiores. E a PEC que cria regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias entra na pauta do Senado nesta terça-feira. A medida pode gerar um impacto de cerca de 30 bilhões de reais em 10 anos. Imposto de renda. Receita Federal paga nesta terça-feira o maior lote de restituição do imposto de renda da história. Cerca de 9,5 milhões de contribuintes recebem 16 bilhões de reais. O assunto também é greve dos rodoviários no Rio de Janeiro, que a gente abordou um pouquinho ontem aqui na programação. A paralisação entra em seu segundo dia de falta de ônibus e provoca mais um dia de caos na cidade, com pessoas aguardando por mais de 1 hora nas filas nos terminais rodoviários. Uma audiência no final desta manhã busca um possível acordo para encerrar a greve.
Onda de calor extremo na Europa. A neve acumulada durante o inverno nas geleiras da Suíça derrete com calor. Especialistas alertam que ritmo acelerado do degelo atingiu um marco histórico semanas antes do esperado. 9h09 agora. Gente, hoje é terça-feira. Ontem nós tivemos o nosso quadro Nossa Mente e hoje, terça-feira, é dia de falar de saúde do corpo. No quadro Nossa Mente, Nossa Saúde. Opa! Roda a vinheta. Bom, não rodamos a vinheta do nosso quadro, a gente teve um probleminha técnico. Mas agora, vamos falar um pouquinho rapidamente do tempo na capital paulista. Para quem acompanha as imagens, tá vendo aí o céu, o sol um pouquinho tímido, né? Mas vai brilhar hoje. Esquenta, né? Vai esquentar, vai esquentar. Sabe Aliás, quanto hoje? Quanto? De temperatura máxima? 26 graus. Ah, gostoso. Tá bom. Aquele verãozinho em pleno Aliás, inverno, eu tava dando né? uma olhadinha, me parece que até sexta-feira não vai ser muito diferente, né? Sábado parece que o inverno já dá as caras de novo aí. É. Bom, vamos falar então da saúde do corpo, como eu mencionei agora há pouco, com a chegada das baixas temperaturas. Hoje a máxima é de 26 graus, mas a mínima, gente, a mínima hoje foi de 16 graus. Claro, mais quentinho do que nos últimos dias, que tiveram lugares que bateram 6, 8 graus, 10 graus na capital paulista. Então, bom, o frio chegando e muita gente começa a sentir aquele incômodo que é clássico, né? Dores nos joelhos, dores na coluna, nas mãos. Parece até que o frio entra nos ossos, né? Muita gente fala isso. Ai, parece que eu tô sentindo o frio entrando nos ossos. Mas por que isso acontece? Será que o inverno realmente piora doenças reumatológicas? Ou é apenas uma impressão por conta, sei lá, da temperatura baixa? Para tirar essas dúvidas e muitas outras que você pode mandar no nosso WhatsApp, a lojinha já tá aberta, tá? Manda pra gente no 11 3226 1111, manda a sua dúvida, a sua mensagem. Você sente dores nas juntas? Sentiu que quando baixou a temperatura, chegou o inverno, já começou a doer seu corpo e aí você não sabe o que fazer? Será que você tem feito alguma coisa que você sente que está piorando? Ou tem algum exercício que você queira saber se é bom? O que pode melhorar? Nós estamos aqui ao vivo no nosso estúdio com o médico ortopedista, cirurgião de mão e acupunturista, doutor Fábio Pinto. Doutor Fábio, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos falar então desse assunto, dores nas juntas. A gente sabe que muita gente sofre com esse problema chegando no frio. E aí, eu queria saber, é mito ou é verdade? O frio realmente aumenta, causa dores nas articulações ou ele só intensifica uma dor que já tinha? Na verdade, as duas coisas, Tabata. O frio, nós temos que nos proteger para não perder o calor. Então, o nosso corpo tira muito do sangue, da circulação de fora. As pessoas ficam mais pálidas e as juntas têm menos circulação, principalmente extremidades, mãos e pés. Então, isso aumenta o sofrimento, aumenta as dores realmente. As juntas têm aquele líquido que lubrifica e no frio isso diminui a produção. Então, as juntas ficam mais endurecidas mesmo, tudo. As pessoas tendem a ficar mais encolhidinhas. Isso vai causando retração da musculatura, vai causando limitação. Então, assim, esse quadro por si só já dá dores em qualquer pessoa que não tenha nenhum problema anterior. Nas populações mais idosas, que tem muito de osteoartrite ou artrose, que hoje em dia é a mesma denominação, piora muito o quadro. A pessoa já tem uma dor crônica, ela vai piorar muito na época do frio. Nossa.
Não, é interessante saber, né? Porque a gente não sabia dessas duas questões, né? Pode intensificar, então, a dor que a pessoa já tinha ou pode causar, então, Pode. dor Com nas a queda da juntas, temperatura. Com a queda da temperatura. Agora, doutor, você falou assim, a gente fica mais encolhido no frio, né? Então vai ficando mais enrijecido, né? Mais rígido, assim parece, né? O nosso músculo. Aí eu quero complementar com a questão dos jogos também da Copa do Mundo. A gente fica mais tenso. Isso também é motivo de causar essas dores? Sim, a ansiedade, normalmente, elas têm uma ligação quase que direta com a musculatura. Então, elas causam contratura, causam uma tensão da musculatura, que além do nível normal, ela vai causar dores, vai comprimir estruturas nervosas, tudo, causa dor sim. Tá. Principalmente depois do jogo de ontem. Aí, ontem foi tenso, Adrenalina né? total. Ô, doutor, agora, quem mais sofre, então, com essas dores nas juntas, né, chamadas juntas popularmente, as articulações? Tem um grupo mais vulnerável? Os idosos, por exemplo, são os que mais sofrem com a chegada do inverno? Tem vários grupos. Tá. Os idosos acho que são o principal, que eu te falei. Acima de 60 anos já tem um índice alto de osteoartrite, né, que é a degeneração das articulações. Sim. Acima de 75 anos, quase metade das pessoas tem. Né? E essas pessoas, sim, já são por si só um grupo de risco. E tem outros subgrupos, por exemplo, as pessoas mais gordinhas, que têm um peso um pouquinho maior, elas têm uma tendência de resistir melhor ao frio. Mas o próprio tecido gorduroso ele produz inflamação e dá dor. E tem um grupo que está acontecendo agora, que é o seguinte, das pessoas que estão emagrecendo muito rápido. Dessas pessoas que estão usando tratamentos, remédios, as canetas, tudo mesmo, doutor. É um emagrecimento muito rápido, que às vezes é um pouco desigual, inclusive perde muita da musculatura. Então elas ficam mais expostas ao frio. Ah, tá. As pessoas mais magrinhas sofrem, então, mais com frio? Com mais dores? Sim, tem um pouco, porque o tecido gorduroso ele funciona como isolante térmico. Tá. Então, as pessoas mais magras, e principalmente quem tem um emagrecimento recente, o corpo não teve tanta habilidade de Se adaptar. se Olha, a gente tem mensagem já, bastante dúvidas chegando no nosso WhatsApp. Vamos ler, então, algumas delas. A Maria do Socorro mandou pra gente. Ela falou, bom dia, meus queridos, Breno, Tabata, a paz. Bom, eu faço aniversário hoje, tá fazendo, né? Manda os parabéns pra mim, Maria do Socorro de Vila Monumento. Que Deus abençoe e tenham todos um ótimo dia. Parabéns, Maria do Socorro. Muita saúde pra você, Parabéns. muita paz, muitas bênçãos, Parabéns, viu? Maria Muitos do anos de Socorro. vida. Quem mais? A Natália Barboni. Vai, Tabata. Natália Barboni, eu tenho esperança no nosso Hexa. Vai, Brasil! Obrigada. Da Vila Livieiro. Natália, muito obrigada pela mensagem. Divino Donizete, bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom dia a todos. Estamos vendo aqui vocês direto de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Somos fã do programa. Bora, Brasil! Forte abraço para vocês e a todos desse programa. Top, né? Relógio Rádio e TV. Giovana mandou pra gente, eu acertei o placar do jogo, Olha programa aí. abençoado, eu vou fazer meu chimarrão para esquentar o corpo. Aqui está muito frio. Giovana Madri e Cleusa Madri de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Percebe que de ponta a ponta, né? Faz. Todo mundo com a Aham. gente. José Carlos, bom dia a todos. Estou assistindo, acompanhando a nossa rádio pela internet. Gosto muito de ouvir os programas. José Carlos, na colônia do Gurgueia, Piauí. Muito obrigada a todo mundo. Gente, olha, nós estamos agora ao vivo com o doutor Fábio Pinto, médico ortopedista, cirurgião de mão, acupunturista, falando sobre as dores nas articulações, as chamadas juntas que a gente fala. Então, você sentiu que o seu corpo tá rígido, tá doendo, tem alguma dúvida? Compartilha com a gente, manda sua mensagem no 11 3226 1111. O doutor veio aqui presencialmente para tirar as nossas dúvidas sobre o assunto. Vamos falar agora, doutor, sobre muitas pessoas relatam a questão de ferrugem
né? Parece até que o corpo está enferrujado. Dá uma travada. Dá uma né? travada, ou logo que acorda, fica mais rígido. Ao acordar nos dias frios, então. Por que essa rigidez matinal, ela aumenta tanto com a queda da temperatura? É por conta disso? O senhor mencionou, a gente fica mais recolhido, fica mais travado. E aí tem a ver com isso, com a quantidade de horas que a gente está dormindo? Talvez não se mexeu tanto? Isso? Tem isso, tem a produção do líquido da articulação, que diminui um pouquinho nessa época fria. Então, diminui aquela lubrificação da articulação. Sim. E tem o fato da articulação ficar paradinha ali, a noite toda, tudo. Então, não tem aquele bombeamento que quando a gente anda da musculatura, que aumenta a circulação. Então, de manhã, a gente está mais predisposto a essa rigidez mesmo. E é importante falar que, assim, tem doenças reumáticas que, quando a pessoa tem, ela já acorda mais rígida mesmo e vai piorar mais ainda. Por isso que é importante a pessoa, primeiro, tentar se movimentar, por mais que seja às vezes difícil, então tentar se movimentar sem impacto, devagarzinho, que vai conseguir aumentar a mobilidade da articulação, melhorar aquela circulação e logo em seguida alongamentos. Lógico, tudo com cuidado, sem querer exagerar. Respeitando o limite, né? Não pode acordar atrasado, que é fácil nesses dias de frio. Nossa, pois é, né? E já Mas acorda tem daquele que jeito. ir movimentando para realmente aquecer um pouquinho o corpo, como se fosse o motorzinho do carro mesmo. Tá. E você sabe que a gente tem essa mania de, às vezes, até acorda, fica um pouquinho na cama ali, mas não tem esse preparo, hábito, né? né? Esse cuidado. De se Então, alongar. aí fica esperando ali a hora. Aí quando vê a hora, poxa, vou perder a hora. Aí levanta de maneira brusca, né, doutor? Isso. E vai isso que não sentindo a pode. dor ao longo do dia. Aí tá tudo, principalmente a musculatura das costas fica muito retraída, dói. Os joelhos são muito predispostos, tudo acontece muito isso mesmo. Aí tem um problema, até compartilhando né, as experiências pessoais, eu reparei nisso mesmo, porque quando, por exemplo, eu acordo, não todos os dias, mas né, tem algumas vezes que eu acordo, tô sentindo aquela dor, assim, nas costas, que tá demais. O que antigamente, né, entre aspas, mas o que eu costumava fazer, doutor? Já ia lá, tomava um café e tomava remédio. Depois que eu fui mudando alguns hábitos, eu comecei, isso não tá certo, comecei a me alongar. E aí é muito bom hoje em dia, né, com acesso à informação, a gente consegue facilmente colocar ali, vai no YouTube da vida, coloca exercícios de alongamento para acordar. Sim. Coisas simples, né, e você vai fazendo depois. Gente, a dor é uma coisa impressionante, a dor passa. E eu pensei, gente, por que ficar tomando remédio? O exercício tudo, né? realmente, ele é um remédio, né, doutor? Isso que você falou muito importante. O remédio é uma via muito rápida de melhora. Mas, assim, a gente tenta restringir isso com os cuidados com o médico. Anti-inflamatórios tem problemas renais, gástricos, tudo. Principalmente com o uso mais frequente. A pessoa às vezes fala, não, mas eu uso quando eu tenho dor. Mas às vezes toma toda semana, tudo. Isso é uma coisa que é muito lesiva. E realmente algumas coisas básicas de movimentação, de alongamento, de agasalhar. Se você for tomar banho quente, por exemplo, logo depois do banho vai estar mais molinho, vai estar mais fácil, a dor vai melhorar. O calor, por exemplo, funciona com uma terapia nesse fator, assim. Mas esses alongamentos podem ser feitos a qualquer hora do dia, doutor? Tem um momento ideal? Pode ser feito a qualquer hora, desde que você faça com delicadeza, tudo, não queira estirar muito a força, tudo. Quem for fazer exercício, é ideal alongar um pouquinho antes e principalmente depois do exercício, para aquela musculatura não ficar aquela musculatura contraída que fica limitando o movimento das articulações, fica aquela junta dura e aquilo vai sobrecarregando. As mulheres, em especial, elas têm muito problema na articulação da patela com o fêmur, aqui na frente do joelho, que fica aqui fazendo aquele barulhinho, por causa da angulação do joelho das mulheres e tudo. Então, assim, se não alongar, aquilo vai forçando um osso contra o outro e aquilo vai gerando dor.
Olha. A gente preparou uma reportagem falando sobre o quanto os idosos, segundo pesquisas, sofrem mais com a queda das temperaturas. Como o doutor disse, não só. Há outros grupos também vulneráveis que sofrem com a queda brusca de temperaturas. A gente acompanha agora mais detalhes na reportagem. Já nós voltamos com o doutor Fábio Pinto. 9h23, bom dia. Durante o inverno, é importante que a pessoa idosa e aqueles que cuidam dela tomem certas precauções. Entre os principais riscos à saúde representados pelas baixas temperaturas estão a hipotermia, que é a queda da temperatura corporal, a ausência de movimentação, as infecções como gripe e pneumonias e o aumento das dores crônicas, como artrites e artroses. As dicas para reduzir o impacto do frio na saúde de idosos incluem o uso de roupas e agasalhos adequados para a proteção, tomar bebidas quentes, como chás e chocolate, bem como ingerir sopas e caldos. Os banhos com temperaturas amenas devem ser rápidos. A hidratação da pele deve ser feita sempre com hidratantes, usar cobertores que retenham calor e tomar vacinas contra a gripe e pneumonias. É indicado realizar caminhadas em locais mais quentes, como shopping centers. Fazer exercícios de alongamento sempre com orientação de professores de educação física ou fisioterapeutas. A reposição de vitamina D pela falta de exposição ao sol deve ser orientada por nutricionistas ou médico assistente. Outras fontes de obtenção do nutriente são peixes, como atum, sardinha e salmão. Gema de ovos, bifes de fígado e cogumelos também são ricos em vitaminas. E se o idoso apresentar sintomas de confusão mental, calafrios ou dificuldades respiratórias, é importante buscar ajuda médica rapidamente. 9h26, como você acompanhou na reportagem, é importante buscar ajuda, orientação de um especialista. Não vá saindo por aí, procurando. É claro, é importante compartilhar, né, experiências com os amigos, com os vizinhos, colegas de trabalho, mas sempre com o respaldo médico. É importante fazer isso. Você citou o vídeo no YouTube, mas às vezes a gente pesquisa algumas coisas no YouTube, mas tem que tomar cuidado. O doutor frisou muito isso, para respeitar o limite, né? Vai devagarzinho, principalmente para quem nunca fez alongamento, nunca fez qualquer atividade física, para não se aventurar também, né, doutor? Exatamente. E com respaldo que nós vamos agora responder dúvidas que estão chegando no nosso WhatsApp, o Douglas mandou o seguinte: bom dia, meu nome é Douglas e gostaria de saber quais cuidados o doutor Fábio Pinto indica para se proteger no frio. As pessoas que são mais magrinhas. Então, bom dia, Douglas, muito obrigado. Importante falar sobre o aquecimento, não se expor ao frio, se agasalhar. Tecidos que, na medida do possível, permitam respiração, que não fiquem aquele tecido muito sintético, e agasalhar. E não esquecer das mãos e dos pés, que têm mais dificuldade de ter a circulação normal e vão ter dor. A gente tem mais pergunta. Vamos ler só mais uma pergunta no nosso WhatsApp. A Nancy mandou: bom dia a todos da Rádio Relógio. A minha dúvida é: quem tem síndrome do túnel do carpo? Do corpo. Do carpo. Com o frio, aumenta a dor ou independe? Nancy de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, doutor. Para as pessoas que não estão sabendo, não conhecem, a síndrome do túnel do carpo é uma compressão do nervo ao nível do punho, que é mais comum em mulheres na faixa de idade de terceira, quarta década em diante. E tem um quadro que piora muito à noite, com a imobilidade, da dor, formigamento. Às vezes a pessoa acorda várias vezes por dia por causa do formigamento. No frio, não tem nada descrito oficialmente, mas eu tenho muitas pacientes com túnel do carpo, eu sou mais cirurgião de mão do que outras coisas também. E as pessoas reclamam que piora muito. Nossa. A pessoa acorda a madrugada toda. Agrava, né, doutor? Agrava. E essa falta de sono, ao longo dos dias, ela vai piorando quadros, gerando quadros de dor crônica
que a pessoa não dorme, ansiedade, mexe no humor da pessoa, e isso ao longo dos dias vai minando a pessoa. Pior assim. Tá. 9h29. Falando no frio, será que a gente falou que a máxima hoje, né, na capital paulista é 26 graus, mas será que o frio vai voltar? Vai cair a temperatura? E na sua região? É o que a gente vai descobrir agora na previsão do tempo. Bora lá. O dia amanheceu com muitas nuvens em Porto Alegre e há previsão de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 10 graus e a máxima 15 graus Celsius. Em São Paulo, o sol aparece com algumas nuvens. A temperatura sobe um pouco. A mínima é de 14 graus e a máxima 24 graus. Em Cuiabá, o mês termina com bastante sol. A temperatura sobe e chega a 31 graus. A mínima é de 21 graus. João Pessoa tem sol e pancadas de chuva em alguns momentos. A mínima fica em 24 graus e a máxima 28 graus. Já em Macapá, tem sol e chuva rápida. A máxima chega a 30 graus e a mínima fica em 25 graus. Relógio, rádio e TV. Quando eu era criança, no Deus da esperança, eu pus minha confiança. O poder do Espírito Santo me encheu de alegria, de paz e de cânticos. Como é feliz todo aquele que sua esperança está no Senhor. Senhor que dá vista aos cegos, levanta o abatido e defende os oprimidos. Tô na bênção desde que eu era menino. Tô na bênção, pois crie na palavra, vinde a mim pequenino. Tô na bênção desde que eu era menino. Tô na bênção, pois crie na palavra, vinde a mim pequenino. Não perca tempo pra declarar, porque breve Jesus voltará e seu nome deve estar no livro da vida. Quando eu era criança, no Deus da esperança, eu pus minha confiança. O poder do Espírito Santo me encheu de alegria, de paz e de cânticos. Como é feliz todo aquele que sua esperança está no Senhor. Senhor que dá vista aos cegos, levanta o abatido e defende os oprimidos. Tô na bênção desde que eu era menino. Tô na bênção, pois crie na palavra, vinde a mim pequenino. Tô na bênção desde que eu era menino. Tô na bênção, pois crie na palavra, vinde a mim pequenino. Não perca tempo pra declarar, porque breve Jesus voltará e seu nome deve estar no livro da vida. Tô na bênção desde que eu era menino. Tô na
bênção, pois crie na palavra, vinde a mim, pequenino. Tô na bênção, desde que eu era menino. Tô na bênção, pois crie na palavra, vinde a mim, pequenino. Não perca tempo pra declarar, porque breve Jesus voltará e seu nome deve estar no livro da vida. Relógio, rádio e TV. 9h34, relógio, rádio e TV no ar, na manhã desta terça-feira. Estamos no segundo semestre quase já, né? Hoje, 30 de junho, falando sobre a saúde do nosso corpo, dores nas juntas, dores nas articulações, quando a temperatura cai. Você tem alguma dúvida? Quer mandar pra gente? No decorrer do Relógio Rádio TV, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tá bombando o zap, hein? Tá bombando. E o doutor Fábio Pinto, médico ortopedista, cirurgião de mão e acupunturista, está aqui ao vivo no nosso estúdio respondendo as suas dúvidas no 11 3226 1111. Vamos ver então algumas mensagens que temos recebido para o doutor responder as dúvidas. Vamos lá então, produção. Coloca pra gente na tela, para quem nos acompanha pela TV. Claudete, bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Sou a Claudete de Ferraz, tenho 67 anos. Tenho fibromialgia há um tempo já e fiquei muitas vezes acamada, sem forças até para pegar uma xícara de café, por exemplo. Faço tratamento com um reumato, né? Hoje faço também musculação e nem parece que tenho esse diagnóstico, para a glória de Deus. Quer dizer, ela está se sentindo bem com o tratamento, né? É bem importante. A fibromialgia, ela causa uma dor em todo o corpo. Não só nas articulações, como na musculatura e tudo. E se a pessoa... É difícil ela não entrar num ciclo vicioso de dor, ficar imóvel, ter mais dor. Então, assim, meus parabéns a ela por conseguir romper esse ciclo, que além das medicações, que não são poucas, são medicações às vezes difíceis de serem tomadas, tem alguns efeitos colaterais, mas são extremamente necessárias. O exercício é fundamental. Então, conselho para você, não pare sua musculação. Tem dia que você vai acordar com uma dorzinha a mais, tudo, mas não deixe de fazer suas coisas. Parabéns. Olha aí. Musculação, então, o exercício físico, doutora, a gente tá falando para o tratamento, mas também para prevenção, não é isso? Sim. Principalmente. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, a gente dura mais hoje em dia, vive mais. E a gente precisa de músculo para nos levar, para nos sustentar no corpo a vida toda. E tem uma coisa que nos últimos anos tem se falado mais, que é a sarcopenia, que é esse enfraquecimento que as pessoas vão tendo com a idade. A partir dos 40 anos, os homens, principalmente, já sentem a musculatura perdendo força, perdendo potência, tudo. E isso pode chegar a pontos extremos de acarretar problemas na mobilidade da pessoa, da independência da pessoa. E é muito difícil a gente tratar uma pessoa. Às vezes a pessoa tem 70, 80 anos, às vezes está com uma cabeça muito, muito boa, cheia de planos de fazer as coisas, e o corpo limita muito. Então, e aí, isso depende de você prevenir antes de alimentação, de proteínas, de ter uma alimentação balanceada e de exercício. Tem a parte aeróbica, né, de resistência, tudo, mas a parte da musculação é importante também. Ainda mais num dia a dia, na nossa ergonomia, a gente cada vez fazendo menos exercício no nosso básico. Correria, né, doutor? Doutor, quais os erros mais comuns que a gente comete ao tentar aliviar a dor no dia a dia? Eu acho que o primeiro é tentar resolver sozinho. Tentar se medicar sozinho, tentar achar que é fácil. E assim, o interessante é procurar profissionais. A gente tem profissionais, os médicos para o tratamento e tudo. Para toda a parte muscular, exercício, você tem educadores físicos, tem fisioterapeutas
que vão saber hoje em dia, é muito comum de customizar os tratamentos. Então, você põe um tratamento para ela, vai ser diferente do seu, vai ser diferente do meu. São pessoas diferentes que às vezes têm patologias, têm doenças que precisam ser respeitadas e confrontadas às vezes. Então, você tem que direcionar tudo. Hoje em dia, acho que essa parte desenvolveu muitas coisas específicas. Que, né, a senhora falou, graças a Deus, que 67 anos, tá? Fibromialgia, que é uma doença que é muito difícil da pessoa se cuidar, tudo, ela tá bem. Que bom, né? Que bom. A gente tem mais mensagem, então, vamos acompanhar. A Nilza, ela mandou: bom dia a todos, a paz do Senhor. Esse programa é maravilhoso. Muito obrigada, Nilza. Quero fazer uma pergunta. Por muitas vezes, quando estou fazendo exercícios na academia, meus braços estalam. Por que isso acontece? Nilza de Suzano. Isso é uma coisa um tanto quanto misteriosa. Porém, tem pessoas que acham assim, dependendo do nível da hidratação, que aliás eu vou até abrir um parênteses, é importante a gente não esquecer, a gente no verão, a gente lembra muito da hidratação, de tomar água, tudo. No inverno parece que não precisa. É e precisa. Aquela reportagem dos idosos, muitas vezes os quadros de confusão mental que o idoso apresenta subitamente, tudo, é por falta de hidratação. A pessoa mal hidratada, às vezes a pessoa vai esquecendo de ingerir líquido, tudo, e tem um problema, tá? Isso vai aumentando as dores? Vai. Nossa. Também vai. Gente, Tudo então, relacionado, bora né? tomar água, né? Água é pra tudo. Você tem dificuldade também, Tabata? Eu confesso que eu já tive mais, melhorei, ainda tenho. Ainda tenho dificuldade pra tomar muita água, mas tô melhorando. Aí comecei a trazer um garrafão, né, de 1,5 litro. Ainda pra não consegui incentivar. chegar até o finalzinho dele. Tô tentando, mas vamos nessa. Ainda mais no frio, como o doutor falou, né? A gente sente menos sede e aí vai deixando. Só que depois vai sentindo as dores, né? Os estalos, eu sei que tem pessoas que a gente não sabe exatamente o porquê, elas estalam mais. Se esses estalos não estão sendo acompanhados de dor, de limitação, não tem a princípio problema, não. Tá. Vamos para a próxima dúvida, então? Próxima mensagem. Neudice. Parabéns a toda a equipe pela escolha do tema. A dúvida de Maria Nascimento, de 60 a mais, né? Por que seria desaconselhado exercícios de agachamento para pessoas em que quase... tá dando um reflexo ali, Tabata, vê se você consegue. Eu não entendi bem como ela colocou, quase sem desgaste. Quase sem desgaste ósseo, ou tem, não entendi muito bem como ela quis dizer, desgaste ósseo na região dos joelhos aos 60 mais e sim caminhada. Bom, a dúvida dela é: por que é aconselhado exercício de agachamento para pessoas com mais de 60 anos e sim caminhadas? Quais seriam os exercícios adequados e não indicados? A esse desaconselhamento de agachamento para pessoas 60 mais, então? Não necessariamente o desaconselhamento, mas os joelhos, em especial, eles ficam mais suscetíveis a quadro de desgaste. Então, e o agachamento é o exercício que mais sobrecarrega o joelho. Entendi. Então, assim, a chance de você desencadear dores, você ter problemas com a pessoa, com o agachamento é maior. A caminhada... ela é difundida e é bom para você como exercício, porque você vai pegar, a pessoa não precisa ter nenhuma habilidade especial, não precisa ter nada, ela abre a porta e sai. Vai andando. Mas assim, a caminhada, ainda mais dependendo da região que ela morar, se for uma região mais íngreme, subidas, descidas sobrecarregam mais as articulações e tudo, e não são assim totalmente livres de esforço. A gente, sim, que a gente recomenda com mais facilidade para todo mundo, em especial para pessoas de 60 a mais, exercícios na água. A hidroginástica, né, que é muito bom, natação, porque fala, a natação já tem uma certa habilidade, a hidroginástica mesmo, tem muitas pessoas que têm fobia da água ainda, e com a natação, com a hidroginástica, a pessoa fica com o pé no chão, a cabecinha para fora, ela fica mais segura. Esses são mais
seguros. Mais seguros assim, da gente fazer. Indicados, legal. A gente tem mais uma mensagem, mais duas. A Ivonete mandou. Ela disse: bom dia, meu nome é Ivonete, tenho 61 anos, sofro com várias dores lombares no meu lado esquerdo. Meu lado esquerdo vive inchado, não consigo me movimentar direito ao deitar, tomo remédio e não passa. Já tomei anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, só tem amenizado a minha dor, mas não passa de vez. O que eu faço, doutor? Me ajude, por favor. Ivonete. Ivonete, querida, você precisa de um tratamento médico. Você precisa saber primeiro o seu diagnóstico, o que está correndo de errado na sua coluna. Você pode ter desgaste, você pode ter uma hernia de disco, você pode ter uma sobrecarga, você pode ter uma diferença de tamanho dos membros que sobrecarregam um lado ou outro. Tem um monte de coisas que podem acontecer. Então, você tem que ter... Deixa eu aproveitar assim. Primeiro, não tome remédios por conta. Primeiro assim, o antibiótico não vai atuar em nada disso. E os anti-inflamatórios analgésicos, eles têm um efeito extremamente limitado. Eles vão funcionar naquela hora. Eu até comento com os pacientes. O anti-inflamatório, na verdade, ele não desinflama. Ele segura um pouquinho a coisa até... Se é uma coisa autolimitada, uma pessoa que fez um exercício, um esforço pequeno, em alguns dias vai melhorar, com o remédio ela vai tomar e vai passar porque iria passar normalmente. Mas o anti-inflamatório em si não vai. E eles têm uma série de contraindicações, até cardíacas, renais, gástricas, que a gente não deve fazer um uso sem que seja necessário. A gente tem que tomar o menor... E quando a gente prescreve, tem que tomar o menor tempo possível, na menor dose que seja efetiva. A gente tem que usar com cuidado, com parcimônia. Doutor, alerta, né? Não, é muito importante. Você vê o caso que ela vem tomando, às vezes, remédio que nem é necessário, né, doutor? Exatamente, um remédio indicado. Não pegar o remédio de conhecidos, de amigos. Eu sei que é difícil, a pessoa está com dor, o amigo fala: nossa, tomei um remédio, foi tão bom. Mas o que é bom para ele pode ser um veneno para você. Não faça isso, não. Muito bem. Quem tem artrose, doutor, pode fazer exercício todos os dias? É recomendado, não? Olha, uma pergunta ótima, Breno. É o seguinte, a artrose, né, que é um desgaste da articulação, que a articulação perde seu revestimento da cartilagem, é diferente da osteoporose, que o pessoal pergunta muito, que o osso fica mais fraco e sujeito a fraturas. A artrose, que é o desgaste das articulações, que vai ocorrendo com os anos, em algumas pessoas num ritmo mais rápido. O exercício tem que ser muito bem dosado, mas ele é extremamente importante. O maior inimigo de uma articulação que tem artrose, que tem desgaste, é a imobilidade. Se você puser, por exemplo, imobilizações gessadas, que eram muito mais usadas, tudo, às vezes a pessoa perde totalmente o movimento da junta com o tempo, porque cria aderências e um processo inflamatório aumenta. Quando você movimenta, aquilo ajuda a bombear o líquido para fora, tudo. Quando está parado, a junta incha mais, tudo. O maior inimigo da artrose é a imobilidade. Porém, tem que tomar com os exercícios. Aí o pessoal faz aqueles jump, steps, principalmente a gente fala muito dos joelhos, que são talvez a mais acionada, mas tem os quadris, os dedos. Não forçar muito. Tem que ter um profissional para, pelo menos no começo, para indicar as coisas e tudo. Isso que eu ia falar sobre os profissionais, que as academias principalmente precisam ter alguém ali que realmente entenda do assunto para estar acompanhando, né, doutor? Isso. A minha irmã, recentemente, ela sofre, né, de artrose, e a médica encaminhou, né? Faz academia, que vai ser muito importante para a sua recuperação, né? Como o lado terapêutico. E ela foi e percebeu uma piora no quadro. Então, quer dizer, acho que exigiu além do que podia. Então, tem que tomar cuidado, assim, agora. Todos esses quadros dolorosos, quando você começar a fazer exercício, eles vão piorar um pouquinho. É normal. É normal. Tá. Assim, então é melhor agora, não desistir logo no... Não desistir. No começo. Agora, aí é importante você ter um profissional do seu lado, que seja confiável e tudo, que ele vai saber diferenciar até onde aquela dor, digamos, entre aspas, é normal, de uma coisa que está tratando, ou já está forçando demais. Porque se chegar em casa,
morrendo de dor, aí não tá bem. Não tá certo, né? A gente tem mais mensagens no WhatsApp, no 11 3226 1111. Pode mandar a sua dúvida também. Simone, bom dia, paz. Fui diagnosticada com artrose na coluna. É bom fazer musculação para aliviar as dores? Tem a ver, né, doutor? Tem a ver. É assim, tem algumas musculaturas que funcionam melhor para esse tipo de tratamento. A primeira, que vai surpreender algumas pessoas, é a musculatura da barriga, o abdômen. Que ele vai contrapor a musculatura das costas, então ele vai dar um equilíbrio maior. Então é indicado. É indicado alongamento da coluna, alongamento da parte de trás da coxa da perna, que essa musculatura vai se inserir lá. Você tem que trabalhar tudo e fortalecer, talvez até por último, a musculatura da coluna. É muito importante, é uma coisa que funciona muito bem a longo prazo. Nós falamos sobre estalos, né? Agora há pouco, tem pessoas que têm mania, doutor, às vezes dá até agonia de ver. Estala pescoço, estala os dedos, as mãos. Nossa. Isso é prejudicial? É bom? Não, se a pessoa está lá sozinha, não tem como. Agora, de ficar forçando, a gente vê que às vezes a pessoa parece um hábito, né? Que ela fica com o dedo ali. Fica ali. Não, aí você vai ter posições exageradas, vai começar a alongar, sobrecarregar às vezes a cartilagem, tudo não é bom, não. Bacana, bom saber, né? Pra gente não ficar lá pressionando os dedos. E os dedos são... Eu acho que talvez o segundo ou terceiro lugar que tem mais osteoartrite, né? Que tem aí. Principalmente aquele pessoal idoso que tem o dedinho começa a ficar aumentado na ponta, às vezes começa a ficar com um pouquinho torto. E quando vai levantar, estrala. Vai subir uma escada, estrala. É o sinal desse... Estou enferrujado, doutor? Um pouquinho pode ser. Falta de exercício? O alongamento sempre vai bem para tudo trabalhar bem. Mas algumas pessoas têm uns estalos mais comuns. Vai começar a ficar muito exagerado, talvez por falta de alongamento, sim. Vamos para mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Quero saber quem mandou. O Osvaldo. Ele mandou: doutor, tenho dores constantes no quadril devido ao desgaste há 15 anos. Como melhorar essas dores? A perna, uma do lado do quadril com desgaste. Tenho muita dificuldade para andar devido às dores. Uma perna está 7 centímetros mais curta que a outra. Tem remédio? Tenho 79 anos. Olha, seu Osvaldo, é o seguinte, olhando assim de longe, sem saber ao certo, tem algumas coisas aí. Se o senhor tem um encurtamento de 7 centímetros nesse lado, pode ser que tenha um colapso, ou seja, o quadril do senhor já esteja num desgaste muito avançado, a gente tem as classificações. Tem alguns casos que o tratamento mais indicado seria uma cirurgia de artroplastia, seria uma troca e tudo. Porque assim, o fato de andar com um membro 7 centímetros maior que o outro causa uma sobrecarga muito grande no outro membro, na coluna, em todos os lugares. E remédios em si, o que atualmente tem uma linha de remédios que a gente tem usado mais, são os nutracêuticos, que são esses remédios que são derivados de plantas, são vitaminas, são nutrientes, entre aspas, que têm efeito terapêutico, os colágenos, cúrcuma, gengibre, tudo, eles podem ser usados. Lembrar que os nutracêuticos também são remédios, a gente tem que saber as dosagens, tudo, mas eles podem ser usados com efeito anti-inflamatório por mais tempo sem ter um efeito colateral tão grande. No caso do senhor, precisa procurar um tratamento médico, ver certinho, que dependendo do grau, tem artroses que não tem como. Mesmo com 79 anos, a gente precisa ver as condições gerais do senhor, tudo, mas pode ser que às vezes tem alguns casos que precisam de cirurgia e que costumam, às vezes, ir muito bem, mesmo apesar dos riscos e tudo, mas tem que ter uma qualidade de vida, que se eu ficar parado, aí a qualidade de vida só vai piorando. A gente tem mais uma mensagem no WhatsApp, vamos acompanhar quem mandou então a dúvida. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela para a gente ler, por gentileza. Antônio José. Bom dia, doutor. Aqui o Antônio. Tenho dor no braço direito. O meu dedo dói muito. Os dedos travam. Eu tenho 6 bicos de papagaio na coluna. Tomo
pregabalina. Pregabalina. Mas não funciona. O que posso fazer? Vamos ver por partes aí. Dos dedos travarem, pode ser que tenha problema do desgaste nas articulações. Às vezes, esse dedo travar tem uma condição que chama dedo engatilho, que a pessoa mexe o dedo, ele trava literalmente, que o tendão prende. Isso aí, às vezes, precisa de infiltrações, de remédios no local, tratamento de umas cirurgias menores que resolvem. Quanto à coluna, aí tem que ver direitinho. A pregabalina é um medicamento que é usado para dor crônica. Ele originalmente seria usado para convulsões, mas ele não é usado para isso, ele é usado para dor crônica, principalmente dores relatadas a dor dor neuropática. Agora, a pregabalina, a gente tem que tomar, ela começa a funcionar por volta de um mês depois. Tem a dosagem que você entra. Você nunca entra com a dosagem total, porque no começo dá muito sono, às vezes dá tontura no paciente. É um medicamento controlado, doutor? Ele é controlado. Tá. Ele é usado por profissionais que normalmente que mexam com isso, mais especializados com isso. Tá. E os tratamentos para dor nunca envolvem, principalmente para dor crônica, eles não envolvem um único remédio nunca. Você entra com um remédio, às vezes você vai mexendo na dose dele, você vai ver a resposta. Associa outras, a gente associa frequentemente antidepressivos, os nutracêuticos também, junto com as medidas gerais. Emagrecimento, como eu comentei, às vezes o tecido adiposo ele começa a gerar inflamação, uma coisa que a gente fala de inflamação crônica de baixo grau. Então a pessoa acorda inflamada, então a pessoa dorme mal, está sempre doente, está com problemas crônicos, exercícios. Então tem a alimentação hoje em dia. Você comentou que uma nutricionista eles têm dietas para fibromialgia, para artrose. Ele está falando no frio, por exemplo, na reportagem, fala, o frio pede um chocolate quente e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado com as coisas muito calóricas, muito processadas. O açúcar, ele gera muita inflamação no corpo, chocolate, gordura. Então, assim, e o metabolismo aumenta na época do frio. Então, você tem mais fome mesmo. Só tomar cuidado para não deixar essa fome ser tomada por alimentos muito disfuncionais, que aí você pode aumentar a tua inflamação, você pode ir gerando dor. Então, o tratamento aqui dela tem que ser multifatorial, tem que ter várias etapas, às vezes inclusive com muitos remédios. Aí tem que ter um acompanhamento de um especialista sempre. Perfeito. O alongamento substitui a atividade física, doutor? Nunca. Nunca, né? Eles são complementares. Você tem que alongar a musculatura para que você tenha a mobilidade articular, a flexibilidade, e você tem que ter exercício para você ter a força muscular. Um complemento, né? Um complementa o outro. Perfeito. 9h56. Esse é o Dr. Fábio Pinto, médico ortopedista, cirurgião de mão e acupunturista, que veio aqui no nosso estúdio do Relógio Rádio TV, tirando as dúvidas, então, sobre dores nas articulações com a chegada do inverno. Dr. Fábio, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme receber aqui o senhor. Muito obrigada. Gostou da experiência, doutor? Eu que agradeço o acolhimento de vocês. Eu adorei trabalhar no rádio. Que bom. E admiro o trabalho de vocês. Muito, muito obrigado. Adorei. Muito obrigada, doutora. A gente fica muito feliz. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Pode voltar mais vezes, viu? Obrigado. Muito obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Um ótimo dia a trabalho. todos aí. Obrigado. Gente, olha, nós vamos acompanhar agora a mensagem de fé da manhã desta terça-feira e já voltamos com mais informações. Vamos falar daqui a pouquinho com uma nutricionista e você pode já preparar a sua mensagem no WhatsApp e a gente vai lendo no decorrer do Relógio Rádio TV. Vamos agora com a mensagem de fé. 9h57, bom dia. Amigos ligados nesta programação, olha, eu, pastor Jonatas Luiz, pastor da sede estadual da Igreja da Graça, aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, passando para deixar uma palavra de fé, uma palavra de edificação, uma palavra que com certeza vai te ajudar. Olha, no Salmo 57, no versículo 2, olha que declaração bonita nós temos aqui. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa.
Essas palavras saíram da boca de Davi. Davi estava atravessando um momento muito difícil na vida dele. Mas uma coisa ele não perdeu: a confiança em Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, não importa quão difícil seja o momento. O importante é você manter a sua fé avivada em Cristo Jesus. Faça como Davi. Davi disse: clamarei ao Deus Altíssimo. Clame e tenha a certeza que a resposta virá, porque Ele é Deus, Ele não muda. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus e amém. 9h59 agora. Gente, olha, nós vamos rodar algumas imagens para você que está no rádio. Liga, sintoniza aí na hittv.com.br, a nossa transmissão ao vivo agora, neste momento. Astronautas da NASA estão realizando uma caminhada espacial do lado de fora da Estação Espacial Internacional. 2 astronautas da NASA vão reparar um equipamento essencial usado para capturar espaçonaves de carga, movimentar equipamentos e dar suporte à manutenção da estação. Enquanto isso, outros 2 astronautas auxiliam de dentro da estação, posicionando o equipamento. O reparo vai ajudar a garantir que a estação possa continuar apoiando pesquisas científicas e missões de reabastecimento. Tá aí então as imagens que você acompanha ao vivo da NASA. Neste momento, então, os astronautas fazem essa caminhada espacial do lado de fora da Estação Espacial Internacional ISS. Relógio Rádio TV, sempre com informações relevantes, notícias do momento. Você só acompanha aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo. E a sua interação continua, nosso WhatsApp, estamos aqui te aguardando, 11 3226 1111. Gente, olha, 10 horas em ponto, nós estamos falando sobre as dores nas juntas, né? Até uma ouvinte telespectadora mandou uma mensagem no nosso WhatsApp falando: ótimo assunto, né? Um ótimo tema. Parabéns para a equipe pela escolha. A gente agradece muito e fica muito feliz com o retorno de vocês, porque realmente a gente sabe que muita gente reclama, principalmente pessoas mais idosas que sofrem muito ou que têm problemas como osteoartrite. Teve uma outra que falou de outros, artrose, enfim, problemas nas articulações. E a gente sabe que no frio as pessoas reclamam mais, né? A gente sente mais dores, né? Então é por isso que a gente falou sobre isso no nosso quadro Nossa Saúde, com o Dr. Fábio Pinto, ortopedista, que veio aqui no nosso estúdio. E a gente enviou também o Kleber Werneck numa clínica de fisioterapia e pilates voltada especialmente para idosos. O homem não para, né? É o nosso craque das ruas, como eu digo. E ele vai acompanhar exercícios agora ao vivo, juntamente com um fisioterapeuta que passa então os movimentos, o alongamento para os alunos. E a gente quer entender então que alongamentos são esses, que exercícios são esses, o que é indicado. E o Kleber ao vivo, ele pode também fazer a sua pergunta, repassar a sua pergunta para o profissional que está lá. Então já prepara aí, pode mandar no 11 3226 1111. Vamos então com o Kleber agora ao vivo. Kleber, você nos acompanha, você está no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, não é isso? Bom dia para você novamente. Bom dia novamente, Tabata. Bom dia novamente, Breno. Olha só que bela paisagem do bairro do Ipiranga, aqui na zona sul de São Paulo. Só essa paisagem, como a gente está falando de dor, já amenizaria um pouquinho a dor. Mas o tratamento acontece mesmo aqui, ó, do lado de dentro. Nós estamos aqui numa clínica, né, do Ipiranga, do bairro do Ipiranga, que realiza sessões, tratamentos
de fisioterapia e pilates. A gente pode ver aqui todos os equipamentos, é uma clínica muito bem preparada. E ao meu lado, o Luciano aqui, que é o responsável. Luciano, bom dia. Obrigado por atender aí, receber o nosso programa. Eu queria que você contasse primeiro, né, para as pessoas de casa até se identificarem. Qual o perfil de pacientes que você mais recebe aqui? Geralmente as pessoas que procuram, né, o serviço de fisioterapia ou pilates são pessoas que têm uma dor mais crônica mesmo. Muitas vezes elas tendem a segurar um pouco essa dor até quando não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. Então elas vão ao médico, o médico receita medicamento e também exercício, aí elas procuram o pilates. Muitas vezes começa com a fisioterapia quando está um pouco mais com uma dor mais intensa, então a gente começa na fisioterapia, melhora um pouco a dor desse paciente, movimentos básicos, e aí depois a gente dá continuidade no pilates clínico. A gente vai mostrar daqui a pouco detalhadamente o paciente aqui, mas antes de entrar nesse caso aqui, eu queria que você falasse num alerta importante que você fez agora aqui, é que as pessoas, infelizmente, só procuram tratamento quando a dor está atrapalhando as atividades do dia a dia. Isso mesmo. Geralmente, né, as pessoas, o que precisa fazer é ter uma rotina ativa, né, incluir alguma atividade física com certeza, para ter movimentos, né, o corpo precisa se movimentar. Mas geralmente as pessoas ficam muito tempo em posturas repetitivas ou sobrecargas e sem fazer exercício com o corpo fraco. E aí começa a sentir dor e essas pessoas tendem a manter essa rotina até quando elas não conseguem fazer mais as suas atividades. E aí elas vêm para a gente. Só que geralmente já vem com um pouquinho mais grave, né? Então leva um tempinho para a gente conseguir ter um bom resultado, e também o nosso objetivo é inserir essa rotina, né, de exercício na vida das pessoas para que elas consigam também trabalhar não só no tratamento, mas também como na prevenção. Olha, esse alerta é importante. O quanto antes procurar profissionais especializados, melhor também será o resultado. E em relação às dores, quais partes do corpo as pessoas mais reclamam, estão mais sujeitas a apresentarem essas dores crônicas? É bem comum, inclusive esse paciente ele tem algumas dores, mas o que incomoda mais ele é a região lombar e também afeta muito o ciático, né? Então a gente começa com a físio melhorando a dor e aí vai tentar restabelecer movimentos naturais, fortalecer a musculatura, e é muito comum coluna lombar mesmo, também cervical e joelho. Tem várias questões, vários locais assim que as pessoas sentem dores com frequência, mas acho que a coluna é a principal. Vou mostrar na prática, então, esse paciente aqui, ó, que está... Explica pra gente essa aparelhagem, por favor, e os movimentos que ele está fazendo. Perfeito. Aqui ele está numa maca, na verdade, não chega a ser um aparelho. Ele está no início, onde ele já tá melhor da dor. Ele está usando aqui uma eletroestimulação para incentivar a contração muscular. E aí a gente está recuperando o movimento de extensão, onde ele sentia desconforto. Então, a gente está fortalecendo essa musculatura. Também ele está trabalhando aqui um pouquinho de equilíbrio. Então, assim, a gente vai forçando esse paciente para ele entender, né, que ele pode voltar à rotina dele normal e que ele não vai sentir dor depois, mas para isso a gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento. Então a gente também trabalha essa parte emocional, porque o paciente com dor, ele tende a não querer fazer os movimentos básicos. Então a gente vai recuperando a mobilidade, a força, e aí depois a gente parte para o Pilates, onde a gente vai fazer um trabalho mais completo, equilíbrio, coordenação, tudo isso. Olha, Luciano, inclusive, né, tá fazendo muito sucesso já essa sua explicação. Os nossos telespectadores / ouvintes já estão atentos aí com dúvidas, não é mesmo, Tabata? Tem dúvida, sim, chegando no nosso WhatsApp, viu, Kleber? Eu vou ler uma dessas mensagens que estão chegando no 11 32 26 11 11. Tiago mandou: bom dia, meu nome é Tiago, queria saber do Kleber se o Pilates tem exercícios que podem fazer de pé. E aí, Kleber, pergunta pro professor Luciano, por gentileza. Olha só, a pergunta agora em relação ao Pilates. Mas antes de responder, eu vou explicar ao Tiago que essa clínica é dividida em duas partes. Essa aqui que a gente está destinada, né, à fisioterapia, que são os casos mais graves, né, doutor? E o Pilates é na outra sala e depois nós vamos entrar mostrando o Pilates. Mas eu já vou adiantar que tem uma pergunta, claro, e a gente tem que esclarecer a dúvida. O Tiago, nosso telespectador, perguntou se no Pilates tem exercícios que podem ser realizados em pé.
Sim, tem bastante. Inclusive, a gente trabalha muito de pé quando a gente quer trabalhar equilíbrio, né? A gente fala que trabalha de forma unipodal, né? Exercício sobre uma perna, bipodal, exercício sobre 2 pernas, mas a gente vai dificultando. Por exemplo, a gente usa discos, né, de equilíbrio que tira a instabilidade do aluno ou paciente para justamente recrutar a musculatura que segure essa postura para que no dia a dia ele consiga fazer isso sozinho, não só usando os aparelhos. Então, a gente tem vários incentivos e os aparelhos de Pilates, na verdade, eles são bem adaptáveis, então a gente adapta não só a idade, mas também de acordo com o problema, necessidade de cada um. Estou reforçando aqui para as pessoas entenderem os casos mais graves. Quando chega o primeiro estágio, o primeiro atendimento é aqui, na fisioterapia, e depois segue para o Pilates. Isso. Quando a pessoa vem com uma dor mais aguda, que incomoda mais ela, fazer os exercícios do dia a dia, como trabalhar, pegar o filho no colo ou agachar, a gente começa na fisioterapia melhorando a dor e restaurando os movimentos. Em seguida, a gente vai para o Pilates, a gente chama de Pilates clínico, porque eu trabalho muito com essa visão fisioterápica através do Pilates também. Então, eu uno a fisioterapia com o método Pilates, visando recuperar a musculatura ali, né? No sentido de força, mobilidade, melhorar também a nutrição da articulação. É um trabalho bem completo. Correto. E esse aqui, ó, vamos dar um exemplo prático. Esse paciente, há quanto tempo você acompanha ele? Conta um pouquinho da história dele pra gente. Esse paciente ele já faz Pilates há muitos anos e, às vezes, no trabalho dele acaba forçando um pouco. Então, às vezes, ele sente incômodo na região lombar e aí afeta também a parte do ciático, como as pessoas costumam falar, né? Tem a compressão da musculatura, às vezes também uma protusão discal na região lombar e aí tem sintomas que descem na perna. Então, a gente precisa tratar a coluna, precisa fortalecer membro inferior e às vezes ele volta para a fisioterapia, mas, no geral, ele faz sempre Pilates mesmo. Vou interromper um pouquinho, então, a sua sessão aqui. Como que é seu nome, por favor? Eduardo. Eduardo, é importante a sua fala também, o seu testemunho, porque mostra também os resultados. Ele mostrou a parte técnica e você os resultados de quem pratica. Como isso mudou sua vida? Como você chegou aqui e como você está agora? Eu cheguei aqui há uns 7 anos, mais ou menos, com uma crise muito forte do ciático, né, na região esquerda, que me incomodava para andar, simplesmente, né? E aí eu procurei o Pilates, basicamente. E muito rápido eu consegui restabelecer a minha postura, as minhas atividades, aí eu não larguei mais. Mesmo durante a pandemia, né, a gente tinha orientação dentro de casa, tal, online, né, de forma online, e passando a pandemia retornei aqui e sigo até hoje. Importante ressaltar que não é que nem aquele remédio, você toma, sarou e não precisa tomar mais. É uma atividade. Perdemos a conexão com o Kleber Werneck, 10 horas e 11 minutos. O Kleber que está numa clínica de fisioterapia e pilates no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Importante mostrar na prática, né, como funciona a iniciativa também, né, dele procurar não ficar se automedicando, como o doutor abordou aqui também no assunto. Que agora é o tratamento e também prevenção, né? Sim. Como o doutor tirou as dúvidas dos nossos ouvintes e telespectadores do Relógio Rádio TV, agora a gente está mostrando como que é a prevenção, acima de tudo, prevenção, mas também como que é o tratamento, quais exercícios são mais indicados, tanto com relação à fisioterapia, quanto com relação ao Pilates. Você pode continuar mandando a sua dúvida, tá? A nossa equipe está tentando reconectar com o Kleber e o cinegrafista. Já já ele retorna pra gente aqui ao vivo. Vamos agora falar o quê? Falar de esporte? Vamos falar de Copa do Mundo, porque a bola continua rolando nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E ontem, que teste cardíaco foi esse? Pelo amor de Deus, como diria um narrador, haja coração, amigo. Haja coração, meu Deus do céu. Olha, eu mandei mensagem para o pessoal, falei assim, olha, se o Brasil, aliás, não vencer, amanhã eu não vou trabalhar.
Aí daqui a pouco eu recebo, vai trabalhar, porque virou. É bem isso. Gente, virou o jogo. Gabriel Santos agora no nosso estúdio do Relógio Rádio TV, trazendo então os destaques. Gabriel é mais contido, né, gente? Nós somos mais assim, espevitados, mas o Gabriel é mais contido. Não parece que tá não feliz. Sofreu, Deixa eu ver. Não sofreu ontem. Sofreu, Gabriel. Bastante. Mas foi do jeito que eu gosto, viu? Golzinho no finalzinho, com emoção, aquele sofrimento. Você é corintiano, né? Corintiano gosta disso, já tô tá acostumado. Gol no finalzinho, do jeito que eu gosto. Gabriel, bom dia pra você. Vamos lá, seu coração é mais jovem, né? Então deu pra passou no teste, né? Tá bem. Mas vamos falar então, primeiramente, do Brasil, porque que jogo foi esse? Como nós falamos, né? 2-1 pro Brasil, mas sofrido pro Japão. O que foi isso? Exatamente. Bom dia, Breno, Tabata, a todos de casa. Bom, era como havíamos falado ontem. A defesa do Japão é muito forte nessa questão e a gente falou que ia ter grandes dificuldades. A gente, obviamente, não esperava tomar o primeiro gol logo no primeiro tempo, como foi todas as circunstâncias do jogo. O Brasil se desesperou em certos momentos, no primeiro tempo não conseguiu criar muita coisa. No segundo até começou a ir um pouco mais para o ataque, assim, um pouco mais incisivo, mas também parecia que não era dia. Mas a gente acreditou até o último minuto, deu certo, e conseguimos a viradinha de chave ali no finalzinho, conseguimos até... chegou muito perto do terceiro gol, Vinícius Júnior também, Matheus Cunha também. Que isso, se o Vini faz aquele gol, acho que ia ser o gol da Copa. O gol da Copa, um dos gols mais bonitos que ele poderia fazer na Copa. Mas deu tudo certo, o Brasil se classificou, vai para as oitavas de final, agora espera a partida de hoje entre Noruega e Costa do Marfim, que acontece hoje às 2h da tarde. Então já tá mais tranquilo, já passou toda aquela euforia, todo aquele medo que tinha de ser eliminado precocemente, tanto na fase de grupos como agora na fase dos 16 avos. Uhum. Então passou toda aquela emoção. Agora, pé no chão, um pouquinho mais de calma. E ontem, o brasileiro, como sempre gosta, fazendo festa toda hora, fazendo tipo toda aquela emoção de Copa do Mundo, né? Algo que a gente esperava muito, e agora na virada também. Quando o Brasil fez o segundo gol, foi algo... Explodiu todo mundo em todos os cantos da cidade. Né? Se não fizesse, pelo amor de Deus, hoje só seria choro, aquela sensação horrorosa, né? Parecendo de luto. Deus me livre. A gente soltou no comecinho do Relógio Rádio TV umas imagens da galera comemorando a reação da torcida. Olha só, gente, para quem nos acompanha pela TV, pela internet, você está acompanhando imagens. Olha, abre o áudio. Vamos ouvir. 7-0 esquadrão, primeira sempre campeão. Essas imagens que nós estamos acompanhando, para quem vê a transmissão ao vivo, foram feitas pelo nosso produtor Ronaldo Ferreira. E ele estava acompanhando aqui na região central de São Paulo, pertinho aqui do prédio da Hit TV, na capital paulista, acompanhando a reação da galera, que foi realmente a loucura, né? E não tinha como, eu vou dizer. Você acha que eu gritei, Breno? Você gritou. Você mora em condomínio, você disse, não? Eu moro. Eu tava na casa da minha sogra. Minha sogra olhou e falou assim... Que é isso? Porque ela nunca me viu daquele jeito. Você está irreconhecível. Abri a janela e gritei, porque tava entalado. Quando fez o primeiro, né? Tava entalado e eu, meu Deus do céu, não vai virar, pelo amor de Deus. E era uma coisa, né, que a gente tava. Quando fez o segundo, Martinelli, de quem nem poderíamos imaginar, né? Os dois gols. Pelo amor de Deus. Porque o Casemiro também estava sendo bem criticado no jogo. Até teve algumas discussões se a falha do gol do Japão foi dele, não foi. Então ele precisava também desse gol para dar uma aliviada, tirar um pouco mais da pressão dele. E aí a importância da sensatez do líder, né? Porque qualquer todos nós condenamos Casemiro, queria ele longe, né? Queria arrancar ele do campo, mas de repente foi o homem que fez o gol e de repente se redimiu. Porque se não fizéssemos o segundo, pelo menos teríamos a chance de uma prorrogação e os pênaltis. Exatamente. É óbvio que a gente não queria isso. Nossa. Mas enfim. Bom,
E eles marcaram e muito, né? Não deixava nossos jogadores nem respirar, pelo amor de Deus, sai da cola. E aí tivemos o quê? Ontem nós comentamos aqui a fala de um jogador do Japão, falando que o Brasil não é mais o mesmo de antigamente e nem o Neymar. Né? Falamos aqui sobre essa fala polêmica, há quem concorde, há quem não, há quem concorde e fala, mas aqui não fala de nós, não fala da nossa seleção. E, bom, virou, né? Tiveram que engolir Exatamente. Voltaram para casa. Exato, e o Matheus Cunha, o camisa 9 da seleção, ele até deu uma entrevista na zona mista e ele falou, eu aceito brasileiro falar mal de brasileiro, agora gringo falar mal de brasileiro, eu não aceito. Não, peraí. Aí não. E saiu dando meio que uma provocada no jogador japonês. Não fala do nosso quintal, aí não. Bom, vamos falar então agora, no domingo, então às 5 da tarde, o Brasil vai enfrentar ou Noruega ou Costa do Marfim, é isso? Exatamente, o Saberemos resultado hoje. sai hoje, 2 horas da tarde começa a partida, e aí vê quem vai enfrentar o Brasil domingo às 5 horas da tarde. Tivemos ontem 2 jogos, além do Brasil, que foi um teste cardíaco. Vamos falar então da derrota histórica da Alemanha. Que jogo foi aquele, Gabriel? A Alemanha tombou. Deu zebra ontem, 2 zebras na verdade. Tinha a chance de ser a terceira com o Brasil, obviamente isso não ia acontecer. Ufa, finalmente não aconteceu. Mas no caso da Alemanha, a Alemanha subestimou muito o Paraguai jogou até melhor do que a Alemanha, perdeu muita chance de fazer o segundo gol. Até na prorrogação, o Paraguai controlou um pouco mais o jogo, a Alemanha estava um pouco mais desesperado, foi para os pênaltis e perdeu. O Paraguai conseguiu a classificação nos pênaltis e foi uma euforia histórica no Paraguai, uma grande classificação com um grande time que é a seleção da Alemanha. E para vocês terem noção um pouco de quão isso impactou o Paraguai, foi que o presidente Santiago Pena decretou feriado nacional no país por conta da classificação do Paraguai. Teve um ouvinte, curiosamente, que mandou um trecho de uma canção, uma música, que não é do seu tempo, Gabriel, é da época da lambada, que traduz um pouquinho do que viveu a Alemanha e o que significa para nós. Chorando se foi, né, alguém que um dia só nos fez chorar. Exatamente. Tchau. Bom, tchau, Alemanha. Foi muito bonito, Não tinha como não ser feriado diante dessa vitória, porque realmente foi marcante, né, para o Paraguai. E foi muito legal também a torcida aqui no Brasil para o Paraguai. Eu acho que tem uma mistura aí de 2 situações, né? A primeira, aquele gosto amargo que a gente ainda carrega do 7-1. A mágoa que ainda carregamos, né? Na brincadeira, claro que eu digo aqui, mas essa derrota que foi em 2014, né, do Brasil. E aí a gente sentiu aquele alívio. Os nossos irmãos, né, levaram essa vitória por nós. E teve também a questão por serem sul-americanos, né? Então, de certa forma, nos representam. Tá aqui do ladinho o Paraguai. É muito bom. Vamos ouvir um pouco, então, dessa torcida do Paraguai. Autorizado el juez. Ahí está Galarza. Linda Paraguay con clase, con categoría. Tremenda frialdad. Olha, a vibração e êxtase, né? Foi lindo mesmo. Foi muito bonito. E aí, o legal foi ouvindo o pessoal, assim, no bairro. A torcida, parecia que era um outro jogo do Brasil. Impressionante a torcida brasileira pelos paraguaios. Era para dar uma secada um pouco na Alemanha também. E por ser sul-americano, até ajudou o Brasil. Uma curiosidade. A seleção alemã era a única que podia chegar a 5 títulos também de Copa do Mundo, caso fosse campeão nessa edição. Não Como foi dessa vez. Foi eliminada, não foi dessa vez, o Brasil segue sendo o único bem diferente, penta né? Bem por diferente. 4 anos. Bem diferente a Alemanha daquele 7-1, né? Exatamente, um time mais jovem, teve grandes mudanças, somente o Neuer, que era o remanescente do último título mundial, então foi mais um sabor especial, assim, por ser a Alemanha e também porque o Brasil segue sendo o único pentacampeão mundial. Bom, outro jogo que também foi definido nos pênaltis, Holanda tá fora.
Exatamente. Marrocos, de novo, não é surpresa o Marrocos se classificar, não é surpresa nenhuma. Acho que nessa fase dos 16avos é até o jogo mais equilibrado entre Holanda e Marrocos. A Holanda até saiu ganhando, tomou um empate no finalzinho. O Marrocos, no estilo Brasil também, nos acréscimos. Jogão, nos acréscimos conseguiu empate, levou a decisão para os pênaltis e aí deu Marrocos. A Holanda foi eliminada precocemente. Pela primeira vez na sua história, a Holanda chegou em todas as edições de oitavas de final para frente, em todos os mata-matas, e pela primeira vez na história a Holanda foi eliminada de forma precoce. Agora, você acompanhou as penalidades? Porque, gente, o que é aquilo? Ninguém queria fazer, parece. Era bola na trave, era bola. E os dois goleiros são pegadores de pênalti. Tanto o goleiro da Holanda quanto o goleiro do Marrocos são grandes pegadores de pênalti. O goleiro da Holanda até teve uma falha, digamos assim, em um dos pênaltis, que acabou culminando na eliminação da Holanda. E se o Brasil pegar um desses times, eu estava olhando ontem, numa possibilidade, gente, são de grande estatura, não pode ter bola na área. Bom, exatamente. A gente tem uma mensagem no WhatsApp falando sobre Copa do Mundo. Maria do Socorro mandou com a gente, mandou pra gente: Breno e Tabata, deixa falar pra vocês. Queridos, eu acertei o placar. Olha Meu aí. palpite foi 2-1 para o Brasil. Eu ganhei o bolão. Jarria 2, ganhei 3-0 também. No último jogo. Obrigada, Maria do Tá Socorro. acertando Muito tudo. obrigada. Leia. Ufa, a Alemanha fora. Bom dia, eu gostei muito do programa sobre exercício físico. Parabéns, sou a Leia de Santo Amaro, tá ligadinha com a gente. Muito obrigada, Leia, pela mensagem. A Maria do Socorro também, que acertou, né, o palpite. Nossa, eu ontem, depois eu pensei, gente, eu chutei alto demais, fui otimista demais. O Japão Mas surpreendeu. teve gente Bom, mandando 5-0, 4-0. Exatamente. Calma, chega lá. não exagera. 5-0 deixa pra Pé no semifinal chão. contra a Argentina. De preferência. Lá, de preferência. Com o Neymar em campo. Com o Neymar em campo. Vambora. Bom, vamos falar então, expectativa para os jogos de hoje. Falamos Noruega, Costa do Marfim, França entra em campo também e tem Canadá. E México e Equador também. Uhum. Bom, são grandes jogos. A França, eu acredito que seja a mais favorita dentre esses. A Noruega também é um pouco mais favorita do que a Costa do Marfim. Não é uma discrepância muito grande, mas a Noruega segue sendo, até pela circunstância de ter o Haaland, de ter grandes jogadores. O México também, por ser a equipe da casa, o Equador conseguiu a classificação nos últimos minutos contra a Alemanha também. Então acredito que, se for nos favoritos, Noruega, França e México devem passar de fase também. Podia dar uma zebrinha aí, né? Poderia. Tirar a França do caminho. Quem E dera. até legal falar, né? Até a Gabriela Couto, nossa coordenadora, cantou aqui no meu ouvido, falando: México que joga em casa, então dá todo um clima diferente. E até é legal para os torcedores, para os jogadores, aliás, que tem, né, aquela motivação, ao mesmo tempo Isso é aquela verdade. pressão, né? Porque se perder em casa, ai, ai, ai. Vai Exatamente. ouvir, mas vamos torcer, vamos torcer. Gabriel Santos amanhã está de volta, trazendo então os destaques. Quem será que vai jogar contra o Brasil no domingo? Noruega ou Costa do Marfim? Para quem que você... qual que é o seu palpite? Gabriel Santos, muito obrigada por hoje. Amanhã você está de volta. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Obrigada, um bom dia para você. Vamos torcer. Gente, olha, são 10 horas e 26 minutos. O nosso assunto central de hoje, o nosso principal tema de hoje é a nossa saúde do corpo, os cuidados com as articulações quando as temperaturas caem, principalmente na estação mais fria do ano, o inverno. A gente falou com o ortopedista e já vamos falar, bater um papo com a nutricionista Liz Kirchhoff, que já está conectada conosco, ela que aparece na tela. Já ela entra aqui ao vivo respondendo as perguntas. Você tem alguma dúvida sobre alimentos que são mais indicados para inflamações no corpo, para as articulações? Será que você consome algum alimento que tem piorado as dores que você sente? Manda pra gente a sua dúvida no 11 3226 1111. Mas antes, vamos acompanhar mais agora a previsão do tempo. Dias de sol e algumas nuvens em Manaus.
pode ter chuva rápida. A máxima é de 30 graus e a mínima 24 graus. Goiânia tem sol. Tempo aberto nesta terça-feira. A temperatura chega a 29 graus e a mínima fica em 17 graus. O mês termina com sol e algumas nuvens em Vitória. Não há previsão de chuva. A mínima é de 20 graus e a máxima 25 graus. Já em Maceió, pode chover rápido, mas o dia é de sol. A temperatura varia entre 23 e 27 graus. O dia amanheceu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em Curitiba. A mínima é de 12 graus e a máxima fica em 20 graus Celsius. Relógio, rádio e TV. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Relógio, rádio e TV.
10h32, relógio Rádio TV no ar. Nesta manhã de terça-feira, nós estamos falando sobre o quê? Articulações, dores nas articulações, nas juntas, com a chegada do inverno. E eu já estava aqui fazendo meu alongamento, até porque é o tempinho que a gente tem, né? A gente já fica tão parado, pra não né? ficar enferrujado. Tem que se alongar. Você que está aí acompanhando a gente pelo rádio, pela internet, pela TV, vai fazendo alongamento, vai se esticando, como o doutor disse, né? Não fica parado, não deixa as dores te dominarem. E siga todas as orientações que a gente traz aqui de médicos, de especialistas. E é por isso que a gente vai falar agora com a Liz Kirchhoff, nutricionista. Liz, muito bom dia para você. Seja muito bem-vinda ao Relógio Rádio TV. Bom dia, Liz. Bom dia a todos, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Por que a gente convidou a Liz, perguntou se ela poderia entrar ao vivo com a gente aqui no Relógio Rádio TV? Porque um dos segredos para nós aliviarmos as dores, melhorarmos a saúde do nosso corpo, é o que a gente ingere, né? É de fora para dentro. Então, tá ali no nosso prato, no nosso dia a dia. Além de agasalhos, de exercícios físicos que temos falado hoje, a alimentação é uma grande aliada contra a inflamação nas juntas. É isso mesmo, Liz? Exatamente. Normalmente as pessoas acham que tratar as articulações é algo mais externo, é algo que você faz de fora para dentro, é uma pomada que você faça, ou é somente um movimento que você faça. Mas, na verdade, as articulações elas vão se desgastando justamente porque o nosso corpo ele gera substâncias inflamatórias que vão desgastando essas articulações. E é somente através da alimentação, através de algumas substâncias que são capazes de neutralizar essas citocinas inflamatórias, é que a gente consegue aumentar, vamos dizer assim, essa sobrevida das nossas articulações, que naturalmente vai se desgastando ao longo do tempo. Então, a alimentação ela é fundamental. Gente, você que tem alguma dúvida, manda pra gente no 11 3226 1111, assim como uma ouvinte / telespectadora que a gente recebeu a mensagem. Vou pedir pra nossa produção colocar, se possível, na tela pra gente ler e pedir pra Liz responder. Temos a mensagem, produção? Nós não conseguimos colocar ainda, a gente tá tentando colocar já. A gente pede pra Liz responder, mas eu já vou perguntando aqui, Liz, como que a comida que nós colocamos no prato no dia a dia, ela consegue agir diretamente nas articulações? De que forma, por exemplo, um alimento ele consegue diminuir as dores nos joelhos, ou aliás, uma inflamação, né, no joelho, na coluna, por exemplo? Que alimento do dia a dia? Olha, existem alguns nutracêuticos que são plantas medicinais que especificamente, se nós prescrevermos essas plantas, a gente consegue um efeito anti-inflamatório que é muito focado ali para articulações, mas isso é uma coisa que a gente faz mais a nível de consultório. Agora, quando a gente fala de alimentação no geral, eu não posso dizer que existe um alimento que você vai consumir e esse alimento vai atuar nas articulações e assim melhorar de uma maneira muito específica aquela dor nas articulações. O que acontece é o seguinte, é que toda dor está ligada à inflamação. Quanto mais inflamado o seu organismo está, mais dor você vai sentir. Então, a alimentação, para quem quer preservar as suas articulações, ela precisa ser uma alimentação que estimule o seu organismo a combater a inflamação crônica de baixo grau. Significa que existem alimentos que, se você consumir rotineiramente ou constantemente ou excessivamente, esses alimentos eles vão ativar inflamações no seu corpo. Por exemplo, o açúcar, as frituras. Então, se você consome esses alimentos vão produzir substâncias inflamatórias que vão destruir as articulações.
Então, pela mesma lógica, existem alimentos que têm um potencial anti-inflamatório que quando você coloca ao longo do dia, ao longo da semana e combina com uma alimentação no geral saudável, essa combinação vai fazer com que o seu corpo ele esteja ele combata a inflamação e assim tenha um resultado na dor das articulações. Que alimentos seriam esses? A cúrcuma, por exemplo, é um alimento que você consegue comprar no supermercado ou que você consegue até comprar um suplemento de cúrcuma e ele tem uma potente ação anti-inflamatória. Agora, o pequeno detalhe da cúrcuma, né, é que a cúrcuma ela só consegue ser bem absorvida quando a gente ingere com pimenta. Então, às vezes, a pessoa pode estar ali consumindo cúrcuma da maneira errada. Então, a forma de consumir também é importante. Então, a cúrcuma com pimenta, a vitamina C é importante para a produção e a manutenção do colágeno. Então, se eu não consumo determinados alimentos com vitamina C, também eu não vou ter esse nutriente tão importante ali para as minhas articulações. Eu tenho também alguns outros alimentos que são potenciais anti-inflamatórios que podem agir nas articulações, não somente nas articulações, mas no organismo como um todo, como o gengibre, o ômega 3 do atum, da sardinha. Gente, o alho e a cebola são dois potentes alimentos com ação anti-inflamatória. Então, o que eu quero deixar claro é que não é um alimento e não é uma dose, é uma combinação. A dieta precisa ser anti-inflamatória, desde o café da manhã até a ceia, porque se você come, por exemplo, acorda de manhã e toma um suco com açúcar, né? Tem gente que coloca açúcar no suco de laranja, que já é doce, e aí você come fritura, e daí você come mais doces e guloseimas, e no final do dia você quer tomar um suplemento de cúrcuma ou tomar uma cúrcuma achando que isso vai ajudar as articulações. Então é nesse sentido que a alimentação ela pode tanto ajudar como ela pode prejudicar, no caso, para dor ou para piorar casos de artrite ou artrose. Eu tô fazendo tudo errado, Liz. É açúcar, é o suco doce que você acaba colocando um pouquinho mais de açúcar. Preciso mudar um pouquinho o hábito. O bom aqui no Relógio Rádio TV é isso, que a gente vai melhorando, vai aprendendo, vai se conscientizando, a gente se conscientiza, aprende e aí vai partir de nós, né? Para mudar a nossa vida, é colocar em prática para mudar os nossos hábitos mesmo e assim conseguirmos mais qualidade de vida, mais saúde, vivermos mais e melhor. Não basta viver mais. Qualidade. Viver mais com doença, ninguém quer. Viver com qualidade, né, Liz? A gente tem recebido mensagens. Agora tem umas dicas pode importantes também. Por favor, passa pra gente. Eu moro atualmente na Suíça, eu moro na Europa já há 5 anos, mas eu venho da Amazônia, então eu sou especialista em plantas medicinais. Inclusive na Amazônia eu sou conhecida como Liz Amazônia. E lá nós temos algumas plantas medicinais que são usadas ali pelas herveiras, né, no mercado do ver-o-peso, para tratar problemas nas articulações. Então, como eu falei, são nutracêuticos, né, são plantas medicinais que a gente pode utilizar em determinadas situações, indicações, como sucupira, tem a unha de gato, tem a copaíba, tem a andiroba. A gente não tem noção do quanto que o Brasil, a Amazônia, é uma farmácia potente para o mundo. O próprio Brasil não tem essa noção. Então, teoricamente, a gente já tá esses remédios todos naturais à nossa disposição. Mais uma vez eu falo, não adianta nós irmos atrás do remédio da farmácia ou do remédio da planta medicinal se nós não ajustarmos a nossa alimentação. Se você passa o dia consumindo alimentos com açúcares, inclusive os açúcares eles estão escondidos no rótulo dos alimentos, você não vê, tem alimento que lá no rótulo está escrito 0 açúcar e quando você vê atrás na composição nutricional, você vê uma quantidade altíssima de carboidrato. E fora as substâncias industrializadas escondidas, que tem alimentos que no rótulo dizem que são saudáveis, mas eles são altamente inflamatórios na sua composição. Então você não sabe por que você está o tempo todo inflamada, porque você acha que você está consumindo alimento saudável, mas na verdade você não está.
por causa da quantidade de químicos, por causa da quantidade de açúcar escondido, né? E pelo fato de o tempo todo a gente estar consumindo pequenas coisinhas com açúcar, que no final do dia acaba se tornando uma dieta mais inflamatória do que anti-inflamatória. E daí não tem planta que dê jeito de melhorar as articulações, a dor, se a gente tiver uma alimentação muito rica em açúcares e produtos industrializados. Ô Liz, você disse muito bem sobre a questão da alimentação. De modo geral, nós sabemos que o principal, resumindo, né, o lema é desembale menos e descasque mais. Consumir mais o que vem da natureza. Ok, né? Vamos pensar que a gente está consumindo mais frutas, mais legumes no almoço, no jantar, mais frutas no café da manhã, aquela dieta tradicional que a gente sabe que é mais indicado. Tá, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que um problema muito grande para muitas pessoas que ficam um dia inteiro fora são as beliscadas ao longo do dia. Ou a pessoa quer algo mais rápido para matar aquela fominha que dá no meio da manhã, no meio da tarde, ou tá com pressa, acaba indo numa lanchonete assim próxima do trabalho, aí prático, compra uma né? fritura, que é o prático, ou tá com um orçamento apertado. O que a gente pode, quais são os erros e o que nós deveríamos fazer, então, para incluir nesse meio tempo, para que a gente não inflame o nosso corpo e não piore as dores? Bem, a primeira coisa fundamental, já que você está na rua e vai buscar uma alimentação mais fora de casa, é não recorrer a frituras, porque a fritura ela vai te fornecer ali gorduras saturadas, ela vai te fornecer uma gordura que ela vai, além de inflamar o teu corpo, vai auxiliar para aumentar colesterol, enfim, e realmente isso vai trazer malefícios a longo prazo, não só a curto prazo. O que eu sempre oriento é que você veja a fruta mais prática que você consegue levar. Porque realmente, se você não sair de casa preparado e você depender somente do que tiver na rua, você fica à mercê não somente das guloseimas, que são mais fáceis, mas até mesmo de contaminação alimentar. Então, a palavra de ordem é organização. Se você sabe que tem uma rotina em que é difícil você voltar para casa, você precisa se organizar para que você leve frutas com cascas, frutas que você consiga deixar na sua bolsa, como maçã, como pera, como banana, frutas que castanhas, né? Você faça aquele seu saquinho, seu mix de castanhas, que você possa levar ao longo do dia para estar se alimentando. E é claro, com uma atividade física, no geral, você consegue manter, né? A alimentação equilibrada, a atividade física, consegue manter um estilo de vida mais saudável. Mas se realmente não houver organização, o que vai acontecer é que você vai no desespero na hora da fome, vai acabar recorrendo à primeira coisa que tem na rua, o que normalmente são as frituras ou produtos extremamente açucarados ou produtos de padaria. Liz, nosso tempo, infelizmente, já acabou, mas eu vou fazer o convite para você voltar para a gente tratar de outros tantos assuntos. Importante. Por quê? Porque ficaram algumas dúvidas que nós temos recebido no WhatsApp. Infelizmente, a gente não vai conseguir esclarecê-las nessa manhã, mas a gente volta com o assunto, tá, gente? Fiquem tranquilos, vamos falar mais. A Liz, ela trouxe informações valiosíssimas. Tira aquele, né? Vai tirando aquele açúcar da sua rotina, do seu café, do suco, que já é doce. Esse inchaço, né? Enfim, vamos mudar os nossos hábitos para ter mais saúde. Liz, eu quero te agradecer muito, já passar o seu @. Você ficou com alguma dúvida? Começa a seguir a Liz, manda para ela, @Liz, Liz.nutri, com 2 R's, Nutrilix, tá? Com X no final. @Liz.nutri, com 2 R's, Lix, tudo junto.
Siga a Liz nas redes sociais para você melhorar a sua saúde. Liz, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço, eu espero que na próxima eu consiga falar mais sobre alimentos anti-inflamatórios e também sobre como baixar o estresse, né? Através de bons hábitos da alimentação, que isso é fundamental para que a gente viva em equilíbrio. Vamos marcar já na próxima semana, a gente fala com você, tá bom? Obrigada, Liz, mais uma vez. Um ótimo dia para você. 10 horas e 47 minutos, o relógio tá passando rápido. Vamos voltar com o Kleber rapidinho antes da gente encerrar. Kleber, tá fazendo exercício, Kleber? Opa, tô aqui no Pilates, ó. Vamos começar aqui, ó. Estica bem, mantém a postura. Estica bem, mantém a postura. Perfeito. Agora quem tá aqui ao meu lado vai explicar toda essa função aqui, o movimento, primeiro, para as pessoas que estão em casa, a diferença daquela sala de fisioterapia para essa de Pilates. Qual que é a diferença? Geralmente, lá eu começo quando as pessoas estão com mais dor, que não conseguem fazer muitos movimentos. Então, eu restabeleço ali a função, né, básica, e depois a gente passa para o Pilates, porque a gente vai precisar fazer mais força. Os aparelhos, eles têm molas, que é o que a gente usa, é o peso que a gente usa na academia. Então, geralmente, a gente vai forçar um pouco através dessas molas. Então, a pessoa não pode estar com muita dor. Então, a gente consegue recuperar força, mobilidade, flexibilidade, trabalhar equilíbrio, coordenação. Esse aqui que eu fiz, por exemplo, que a gente está mostrando aqui o aparelho, esse aparelho, a gente trabalhou exercício de membro inferior, mobilidade de quadril, trabalhou flexibilidade, só que de pé. Tá certo. Para finalizar, então, não dá para fazer isso em casa. Tem que ser num lugar apropriado e com um profissional também adequado. Exato, porque assim, se a pessoa está com muita dor, às vezes ela vai fazer um movimento que naquele momento não é o ideal para ela. Não significa que ela não pode fazer depois. Só que naquele momento ela não pode, então tem que ter uma orientação. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu volto com você, Tabata. Volto com você, Breno. Até mais. Muito obrigada, Kleber, pelas informações. Gente, antes de finalizar, lembrando que hoje a Receita Federal paga o maior lote de restituição do imposto de renda. Então já vê aí se você recebeu a sua restituição. E uma notícia para revigorar, para aumentar a nossa fé. Um menino de 12 anos que estava sob escombros na Venezuela depois daqueles fortes terremotos terríveis que abalaram o país. Ele foi resgatado nesta manhã em La Guaíra, isso mesmo. Muito obrigada pela sua companhia na manhã desta terça-feira. Amanhã estamos de volta às 9 horas da manhã. Obrigada, Breno, pela companhia. Combinadíssimo, 9 horas da manhã, a gente espera por aqui. Relógio, rádio e TV. Bom dia para você. Bom dia. Tchau. Relógio.